Olá pessoal, muito boa tarde. Primeiramente agradeço a participação de vocês, reforçando que cada live apresentada, preparada, ela é preparada justamente para trazer conteúdos que você precisa saber, que você precisa estar, em dia. E hoje eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre anotação de enfermagem. Tudo aquilo que você precisa saber sobre anotação e o que você não pode fazer ou deixar de fazer relacionado à anotação de enfermagem para ingressar no mercado de trabalho, para conseguir um emprego. E eu gostaria muito que vocês participassem comigo. Durante a live, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, trazendo essas informações, eu gostaria que vocês interagissem. Primeiro, você que está me assistindo, que é estudante, você teve esse conteúdo nas suas aulas, ou você ainda saiu, para quem se formou, com dúvidas, tá? E se você não estiver me ouvindo muito bem, pessoal, dá aqui um toque para mim, tá? Que eu melhoro aqui o áudio. Só dá um alôzinho se vocês estão me escutando legal, ok? E eu não poderia deixar de trazer esse assunto porque ele tem implicações judiciais, jurídicas. Eu posso ter um processo atrelado por falta de um registro. Então, o que eu trago aqui hoje para vocês é um conteúdo que vai te respaldar, tá? A evitar aí sofrer algum tipo de sanção administrativa ou até mesmo quando algum caso for levado a levantamento judicial por alguma ação, que o próprio paciente ou familiar colocou, aí você tendo o acesso ao prontuário do paciente, a toda a documentação, na verdade a gente fala prontuário, porque desde a hora que o paciente entra na unidade é gerado algum tipo de atendimento. E isso precisa estar bem claro, precisa estar escrito, tá? Então, o que você precisa saber? Primeira coisa, é que todo procedimento, qualquer procedimento, tratamento, diagnóstico, e aí vem vocês, a anotação de enfermagem precisa estar de forma clara. Quando eu digo de forma clara, o que significa isso? Eu preciso ter o conteúdo anotado do começo, do meio e do final do meu plantão. Então, para ser prática, se você faz um plantão de 12 horas, você assume aí o plantão às 7 horas da manhã. Então, você vai ter contato com o paciente, naquele momento que você está recebendo o plantão, e eu já vou falar dessa passagem de plantão, que também precisa estar registrado, mas não exatamente no prontuário do paciente, a passagem de plantão, eu já falo um pouquinho sobre esse registro, tá? Mas voltando aqui, para a gente conseguir concluir o raciocínio e ser bem dinâmica, recebi o plantão, tá? Do paciente, ok. Estarei ali prestando o primeiro atendimento. Uma medicação, um banho no leito, um curativo, desde os procedimentos primários, desde como eu encontrei esse paciente. Como que eu encontrei esse paciente? Ele estava dormindo? Ele estava acordado? Ele estava consciente? Ele estava em coma? Ele estava sonolento? Ou seja, o nível de consciência, a primeira coisa que você deve lembrar de anotar. Então, recebo o plantão com o paciente no leito, consciente, ok, está orientado, está desorientado, Ah, mas isso é óbvio, mas se eu perco o paciente, se o paciente vai a óbito num momento qualquer lá do plantão, e você não anotou nada, a equipe médica, a equipe que vai fazer todo o processo de documentação do paciente, nem sabe como que ele chegou. Então, pessoal, muitas vezes, a maior parte das vezes, quem tem o primeiro contato com o paciente é você, técnico auxiliar de enfermagem. O médico ele vai chegar para iniciar o plantão, para iniciar o tratamento, na verdade, iniciar toda a evolução, o exame físico do paciente, exame clínico, solicitar exames, verificar exames que já foram realizados. O médico ele vai chegar no plantão para fazer isso, para passar a visita, a famosa visita. Mas o primeiro contato do paciente foi com você, Então, se você chegou no plantão e não descreve como você recebeu o paciente,
e ocorre algo, e eu já vou trazer alguns relatos reais que aconteceram ali no plantão. E se eu anoto, a gente que está fazendo uma auditoria no prontuário, está fazendo algum processo de registro de alguma situação do paciente, a gente não sabe, mas ele chegou, ele estava consciente, ele estava respondendo, ele estava responsivo ao início do plantão, às 7 horas, ou ele já começou a ter algum declínio, alguma anormalidade aí ao final do plantão e ninguém viu. Que pode acontecer, né? A última horário da medicação, 6 horas da manhã, depois ninguém mais entrou no quarto do paciente, e aí, quando for, você recebeu o plantão 7 horas, também não entrou, aí quando vai verificar 8h30, 9 horas da manhã, óbito. Que horas? Como que foi, né? Então, de toda a minha trajetória, eu já passei por situações de fazer uma auditoria no prontuário, paciente foi a óbito, sei lá, 9h50 da manhã. E eu procurar informações que antecedessem esse horário e não achar nada. E isso é muito sério. Por que que é sério? Eu preciso ter toda a tratativa com o paciente, toda a prestação de cuidado, do início ao fim, de forma contínua. Eu não saio da enfermaria às 19, passo plantão, fecho a porta, amanhã eu volto, parou, paralisou. Não, eu tenho que dar uma sequência lógica no prontuário do paciente e a equipe ela precisa estar ciente do que ocorreu. Então, por exemplo, eu recebi o paciente, prestei os cuidados, faço anotação, precisa a todo momento, né? Tem alunos que me perguntam, a cada procedimento eu preciso anotar? Deve anotar. O que não está escrito, não foi feito, não foi evidenciado. E se isso for parar na mesa lá do juiz, ele não estava no dia do plantão. Ele não vai falar assim, nossa, ela realmente fez tudo, atendeu a parada, foi tudo sincronizado, mas o paciente acabou indo a óbito, mas não está anotado. E aí? O juiz não estava no momento. Então ele vai achar o quê? Que não foi realizado manobras, que não foi realizado as drogas prescritas pelo médico. Se não foi checado, pior ainda, né? Lembrando que a prescrição médica faz parte do paciente. Temos a SAI, que é Sistematização de Assistência de Enfermagem, né? Que é composta lá pela prescrição do enfermeiro, histórico de enfermagem, evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, no mínimo, tá? E o impresso com os parâmetros vitais. No mínimo isso tem que estar dentro da sistematização de assistência de enfermagem. Aí depois vem adicionado prescrição médica, né? Aí depende do perfil da unidade, como que ela trabalha, se ela tem um formulário com uma descrição de todos os exames que o paciente fez, e por aí vai. Toda unidade ela pode destinar quantos formulários ela achar necessário dentro do prontuário do paciente, tá? Então, às vezes você trabalha numa instituição, nossa, não tem um papel, um ou outro. Por quê? Porque lá o sistema é informatizado. É no sistema que é realizado o prontuário, tá? Mas é no sistema, eu mal sei digitar. Vai ter que se virar nos 30, sabe por quê? Lá no seu curso de enfermagem, ninguém vai te ensinar digitação, nem tampouco informática. Então, você vai ter que saber que se trabalhar no local que o sistema é todo no prontuário, mas isso não é legal, tem que estar com papel escrito. Existe sim, a lei ela respalda que se a unidade ela tiver um sistema integrado, validado, homologado, com assinatura digital, tudo certinho, pode ser feito tranquilamente pelo prontuário no sistema eletrônico. E quando precisa de alguma evidência para apresentar em alguma situação específica, esse prontuário ele vai ser impresso e ali sai, né? E se o sistema tiver a assinatura eletrônica do médico, a prescrição já sai até com a assinatura eletrônica. É um investimento, tá? Mas, para você que vai trabalhar no local que há esse investimento, você pode sim utilizar o sistema eletrônico. E isso está super correto também. O que é importante? Mas tem... pode acontecer, tá? Mas eu preciso anotar sobre o meu paciente e não tem computador. Tem 3 computadores, mas meu colega está usando. Pode informar colocar o seu enfermeiro ciente esse problema antes de chegar às 19 horas. Eu estou dando um exemplo para ser prática da quem faz um plantão de 12, tá? Mas
para você que faz um plantão de 6 horas ou de 8 horas, não vai reportar um problema para o seu líder imediato minutos antes, né? Por exemplo, o plantão termina às 19h, 18h50. Olha, até agora, das 7 horas da manhã, eu não consegui chegar para acessar o prontuário eletrônico. Então, pessoal, precisa ter planejamento para realizar um bom prontuário, né? Para realizar um bom começo, meio e fim lá do nosso paciente, concluir toda a assistência, eu tenho que, tempos em tempos, abastecer. Não posso deixar para o final do plantão, porque a equipe multidisciplinar precisa ter acesso. Lembra que a assistência ela é continuada? Então, ali, se a assistente social fez a evolução dela no sistema ou manual, precisa estar escrito, assinado e carimbado. Eu já vou falar um pouquinho sobre carimbo aqui com vocês. Se tem a farmácia, que existe a farmacêutico clínico, né? A farmácia clínica. Então, a farmacêutica ou farmacêutico clínico precisa fazer uma evolução no prontuário do paciente. Também isso precisa estar de forma clara, seja no manual ou no eletrônico, precisa estar descrito, e por aí vai, nutricionista, que também, assistente social, que também acaba descrevendo, fisioterapeuta, tá? Então, a equipe, às vezes, precisa ter um parâmetro vital do paciente. Por exemplo, o fisioterapeuta precisa realizar ali um aporte de oxigênio para o paciente. Então, ele precisa saber os parâmetros, né? Aquele paciente começou a saturação, dessaturar, né? Cair a partir de qual horário? Aí, se você descreveu, né, tudo certinho, às 8 horas da manhã, o paciente apresentou queda de saturação, apresentando cianose extremidades, e a saturação, lá, no 88%, e às 7 da manhã estava 99%, de repente. Então, ele precisa ter essa comparação. Nossa, às 7 da manhã estava 99, agora está 88, e aí vai. E aí às 10 horas está 70, por exemplo. Aí o paciente já vai estar entubado, com certeza, né? Se não tiver uma resposta legal na máscara reinalante ou na ventilação, né, não invasiva, com certeza ele vai. Mas olha a importância que tem a sua anotação dos parâmetros. O profissional que vai atender, ele já vai, para quem já está na prática, né, já sabe, vai encostar lá em você. Nossa, começou que hora a saturação do paciente cair? Ele já olha ali no monitor e fala, não começou do nada. Começou tal, não, começou a partir de X hora. Corre lá, prestou assistência, lógico, vamos deixar uma coisa clara. A prioridade é você ali tratar o paciente, fazer todos os cuidados, realizar os cuidados, instala oxigênio, ou catéter, ou máscara não reinalante, enfim, o que for, né? Um exemplo aqui, eu estou falando da saturação, o que é algo sério, né? A oxigenação do paciente. Feito isso, prestou cuidado, aí você parte para descrição, também não é aquela coisa insana, né? Você está falando, fazendo, deixa eu anotar. O que você pode fazer é uma dica que eu dou muito para os meus alunos que estão em estágio, e até para profissionais que eu faço consultoria e que eu dou assessoria. Olha, pessoal, anotem, pega um papel, coloca um horário, você está ali na beira do leito, tem muita coisa, você está fazendo muita coisa ali, e o que acontece? Você não vai lembrar. Eu por exemplo, estou com 2, 3 pacientes, um caiu saturação, o outro teve taquicardia, outro paciente teve uma taquirritmia, e eu não sou uma máquina, né? Eu sou um ser humano. Então, anoto o leito, o nome do paciente, os sinais e tais. Ainda mais se for de forma eletrônica, depois você senta no computador tranquilamente e vai transferindo essas informações. Não fiquem confiando, eu vou anotar aqui de cabeça, porque você vai acabar esquecendo. E aí, na hora que você sentar para fazer o relatório, você não lembra. Você está em 2, 3 pacientes para cuidar, né? Então, a dica é essa. Anote na beira-leito, tá? Instalei a dieta 10 horas da manhã em bomba de infusão, a XML hora, né? Vai anotando. Realizei o curativo, estava com secreção, exudato, como que estava, o aspecto, estava febril, o paciente não estava, tudo, detalhadamente. Mesmo se for uma forma manual, a escrita, anota os tópicos e os valores, aí depois que você sentar para realizar a descrição bem sucinta, aí você já tem esses tópicos. Então, essa dica ela é muito valiosa. Não deixem de seguir, que isso dá uma direção bem legal para vocês, tá? Então, quando eu chego no plantão, recapitulando, eu anoto o nível de consciência do meu paciente, os parâmetros vitais, né? Depois eu preparo a medicação, já encaminho ele para o banho no leito, se tiver um curativo eu já
inspeciono, já faço, já realizo, anoto também, e aí vocês começam a descrever de forma clara, né? Realizado, curativo, né? Encaminhado o paciente para banho no leito, para banho de aspersão no chuveiro, ou realizado banho no leito, realizado mudança de decúbito de 2 em 2 horas para a prevenção de lesão, tem esse cuidado, né? Então, algumas coisas que eu estou trazendo aqui, que faz parte já do seu cotidiano, tá? E o exemplo que eu gostaria de dar, né, na verdade, alguns exemplos do que você não pode fazer, tá? O que você não deve. Cada vez mais as unidades, hoje os recrutadores, pedem para alguém fazer um relatório de enfermagem, tá? Então, fiquem atentos. Vocês que, né, estão aí participando de algum processo seletivo, ela pode vir em forma de perguntas ou ele pode te dar em um estudo de caso para você estar realizando um relatório de enfermagem. Então, é algo que a anotação é super importante e que isso pode, né, deixar você fora daquela vaga porque você não fez da forma correta, tá? Então, o exemplo que eu trouxe agora, que eu vou passar agora para vocês, é de um plantão que estava super agitado, época de UTI Covid, várias intercorrências. Aí o paciente, o médico passou visita, X hora lá da madrugada, 3 horas, e depois não teve mais nada anotado. Não teve a evolução do médico, depois que ele, só a enfermagem anotou que foi acionado o médico às 3 horas da manhã. Depois disso, nada mais anotado. Não teve o feedback do médico, ou seja, a evolução do médico, o paciente, ele foi acionado às 3 da manhã. Tá? Então, ele evoluiu o paciente, ele foi a beira-leito, e nesse caso ele tinha ido sim, porque ele chegou a fazer prescrição, tá? E tem checado lá 3h30, 3h20, logo após que ele foi examinar o paciente e realizar toda a prescrição com uma conduta, dá para ver, assim, que foi feita uma prescrição de enfermagem, e a equipe de médica e a enfermagem checou. Então, o médico fez a avaliação no paciente, ok? Só que ele não descreveu, ele não evoluiu, tá? Aí ele tinha pedido o raio-x, ele percebeu que o paciente precisava de alguns parâmetros, de alguns exames laboratoriais, ele solicitou, só que ele não evoluiu, ele não fez a evolução escrita, tá? Olha só que sério essa situação. E aí, para piorar a situação, né, a enfermagem foi lá, prestou atendimento. Dá para ver no prontuário, porque na verdade acabamos fazendo uma auditoria. Existe uma auditoria interna da própria unidade. Antes de sair da esfera interna, né, e ir para outras esferas, existe essa auditoria interna. E aí nessa auditoria interna, e uma das auditoras fui eu, no caso, eu sou especialista em qualidade, e a gente faz toda uma apuração quando tem um óbito na unidade, né, para tentar entender o que aconteceu. Será que a equipe não foi acionada? Se foi, e a gente tem a conduta, né, para traçar aí uma rota de alternativa de novos atendimentos para que não ocorra, na verdade, novas ingerências ou novos eventos relacionados a algum caso específico. Então, essa auditoria ela é para, né, prever, né, para que não aconteça novamente. E nesse intuito, nós identificamos o que é nesse prontuário. Que, primeira coisa, o médico ele foi acionado, a enfermagem colocou lá, até o último caneta da madrugada foi acionado o médico para avaliação do paciente, ponto. Depois dessa anotação não teve mais nenhuma outra anotação, teve a checagem, né? Checou lá a inalação, checou nem a coleta do exame que o médico pediu. Como a gente sabe que colheu? Porque o exame chegou, né? Foi para o laboratório. Olha só, gente, que coisa, que falha. Só não foi assim pior, né? Porque foi feito o cuidado. Nós, institucional, nós sabemos que foi feito. Por quê? Porque o exame foi para o laboratório, e aí a gente, tendo acesso ao relatório do laudo do laboratório dos exames, o que aconteceu? Apareceu lá o horário que foi encaminhado, que deu entrada no laboratório, 3h40, uma coisa assim. Então ali, foi checado que o médico prescreveu, foi feito, que foi realizado. O raio-x também que tinha solicitado, era raio-x digital, não era impresso, mas na tela dava para ver o horário que o técnico foi acionado para fazer o raio-x no leito. O exame laboratorial, então, teve a checagem da prescrição, então a enfermagem fez a medicação prescrita, porque a gente estava tentando procurar, né,
o que aconteceu. Ele não recebeu o atendimento, o médico não foi, a enfermagem não fez o medicamento, e aí através desses parâmetros eu consegui, como auditora, perceber. Não, o médico foi, porque ele pediu o raio-x, pediu o exame e fez a prescrição. Ok, não fez evolução, já anota aí, não conformidade, tá? A enfermagem coletou sangue, lição de casa feito. Chamou o técnico de raio-x para fazer o exame no leito, lição de casa feita. Checou a prescrição médica e ainda fui mais a fundo. Entrei no sistema da farmácia para ver se aquela medicação deu saída para o paciente. Deu saída. Ou seja, a farmácia entregou para a enfermagem checou. Vamos achar o erro? Quem consegue me colocar aqui agora rapidamente na mensagem? Onde vocês... E depois não foi escrito mais nada. O paciente foi a óbito, tá? Não dá para saber o horário exato, porque quem pegou o plantão não pegou no leito e depois que entrou no quarto do paciente, o paciente ia ir a óbito. Quem consegue me colocar onde que está a falha nesse caso? Tudo checado, mas nada descrito. O que vocês acham? Né? Falha na comunicação escrita. Gravíssima. Alguém colocou aqui, ó, ausência do relatório. Perfeito. Ausência do relatório. Ah, mas isso aí dá para fazer retroativo. O que vocês acham? Responde aqui para mim. O paciente foi a óbito, entre 7 e 8 horas da manhã. Dá para eu voltar lá no médico das 3 horas da madrugada? Doutor, ele vai até fazer uma evolução. Ele pode fazer depois uma evolução, descrevendo. Só que quando ele coloca aquela evolução, o sistema ele não apaga o horário. Vai acusar, como que eu sei? Que 7 horas da manhã ele fez evolução de um tratamento que ele aplicou às 3 horas. Então, na hora que eu olho uma evolução que foi feita bem depois, e às vezes acontece porque o médico não consegue fazer naquele momento, porque a unidade está correndo, é normal, é assim, normal entre aspas, mas pode acontecer ele não conseguir fazer no momento, ali naquele momento, ele vai fazer, sei lá, 2 horas depois. E aí é onde eu vejo, né? A evolução foi feita porque o sistema é amarrado, né? O manual ainda você consegue colocar um horário X, que também não é o correto, tá, pessoal? Isso documento é coisa séria. Eu tenho aqui uma resolução do COFEM 358 de 2009, artigo 6, que ele fala: a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Isso é lei, precisa ser realizada, tá? E se eu não realizar, eu estou fora da lei. Eu estou descumprindo a lei, tá? Então, nesse caso, vocês conseguem imaginar o quão é muito sério a anotação não realizada? Teve uma pessoa que colocou aqui: não dá, já vi situações de familiar processar hospitais e não ter esse relatório na ordem. E o juiz avaliou que houve manipulação do prontuário. Perfeito, tá? Uma coisa é o médico, tá, ou a assistência, não realizar ali às 10 horas em ponto, mas realizou dentro daquele período da manhã o relatório. Outra coisa é ele pegar o prontuário e fazer no dia seguinte. Isso dá processo batata, certeza, tá? E aí, você fica numa situação de que não sabe ou não aprendeu e acaba, às vezes, banalizando. Ah, depois eu faço quando der. Ah, no outro plantão eu tô aqui, eu pego lá o prontuário. É corrido, tá? Durante o plantão, não pode pular linha. Você finalizou uma frase, ainda tem a continuação na linha, você tem que passar o traço, assinar e carimbar, tá? Falando um pouquinho do carimbo, antes da gente finalizar aqui essa live, ele é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório, mas há de convir comigo que é um custo baixo, tá? Um carimbo, e ele vai otimizar o seu tempo. Porque se você não carimbar, optar em fazer manual, você tem que escrever o seu nome completo, sem abreviação, tá? O número do registro e a sigla lá. Técnico de enfermagem, né? Então, temos lá nos registros do carimbo: TEC, auxiliar AUXI, se for parteira, PAR, se for enfermeiro, ENF, ao final do número, tá? Isso dá um trabalhinho, né? Então, como o custo não é alto, então é indicado o seu uso. Há unidades que fazem para os seus colaboradores, mas se você já vai atuar, se você vai trabalhar e não é um custo alto, é um investimento, carimbo, e fica tudo formal, tá? Então, pessoal, levem muito a sério a anotação. Temos vários artigos, né,
temos o artigo 1, que ele fala da responsabilidade e dever dos profissionais. Responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente todos os cuidados realizados com o paciente. Eu quero anotar uma intercorrência que teve no plantão, mas não foi com aquele paciente. É que faltou a fita para fazer lá o teste da glicemia. Você não vai anotar isso no prontuário do paciente. Para isso existe um livro de registro de intercorrências, tá? Que aí é um livro voltado para as práticas do que aconteceu durante o plantão, as intercorrências. Essa da paciente, tá? Agora, o que é do paciente, o que aconteceu com ele, qual foi o tratamento e qual foi a ação de cada autor ali, foi comunicado ao médico. Que médico? Tem nome e sobrenome, tá? Tem que colocar. Médico fulano de tal, às X horas. Médico avaliou? Ok. Lá, você avaliou 10 horas, você contactou o médico 10h15, médico avaliou o paciente, solicitado exames laboratoriais e raio-x. Pronto, aí você vai cronologicamente. X hora realizou o exame de sangue, X hora raio-x e assim por diante, tá? O que é importante vocês guardarem dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo hoje? Que o prontuário do paciente, que a anotação de enfermagem é super importante durante a prestação da assistência. Isso tem que ficar claro para você, ok? Então, para você que perdeu essa live, não fiquem preocupados, coloque lá, depois tem o canal do Instagram, Facebook, o Telegram e aqui também nosso canal direto vai ficar disponível essa live, mesmo após o término, não participou ao vivo, coloca ali, tá, a sua opinião, o que você achou, seu feedback é importante para mim, tá? Dá aquele like, eu vou agradecer de coração, afinal esse conteúdo ele é preparado com muito empenho para você, tá ok? Então, passou, não conseguiu assistir, deixa um like, deixa um comentário, se quiser trazer alguma experiência, algo que você tenha vivenciado ou que teve conhecimento, também vai ser muito bem-vindo. Então, um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Quarta-feira teremos outra live e conto com vocês. Um forte abraço.